Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 11 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, celebramos hoje a memória de São Bento Abade, um grande santo que praticamente deu origem aos primeiros mosteiros, onde viviam os monges de forma mais enclausurada. Ele nasceu na Itália no século V e faleceu no século seguinte, e deixou uma grande riqueza espiritual para a Igreja, incluindo o seu livro de regras beneditinas, com várias exortações e ensinamentos diversos, que trazem em seu núcleo orientações muito precisas a respeito de regras e crescimentos na vida espiritual. De um modo geral, a liturgia apresenta esta questão sobre prescrições para a vida interior. São Bento sempre persistiu na dinâmica de disciplina, ou seja, uma luta diária a fim de que tipos de erros e pecados não entrassem ou não entrem atualmente na vida religiosa desta ou daquela pessoa. Alguns ensinamentos de São Bento podem ser vistos facilmente na liturgia de hoje. Quanto, por exemplo, à primeira leitura, que fala sobre a luta entre Jacó e o anjo do Senhor, e também o Evangelho, que traz uma narrativa onde Jesus expulsa o demônio de uma pessoa. Então, repare bem que ensinamentos deste tipo é descrito no livro também das regras de São Bento. O cristão deve aprender a lutar diariamente para receber de Deus suas bênçãos e, ao mesmo tempo, conseguir extirpar de sua vida qualquer infiltração do maligno. Aliás, falando assim de extirpar, expulsar, infiltrar e maligno, certa vez, inspirado por Deus, São Bento criou uma belíssima oração, que é como se fosse uma espécie de mini exorcismo. Não confundam, mini exorcismo. A oração: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Interessante notar como Deus, por vezes, inspira este ou aquele santo, este ou aquele fiel, em vários tempos da história, com frases religiosas de efeito, com palavras de ciência, com tipos de orações, enfim. Bom, isto tudo tem um propósito, logicamente, pois Deus sabe exatamente contra quem os seus filhos devem lutar diariamente. Se repararmos bem, podemos atrelar esta oração beneditina à tradição bíblica, facilmente, o que realmente se torna muito benéfico para a vida desta ou daquela pessoa, deste ou daquele fiel.
Seguramente, o que é inspirado por Deus sempre deve ter sua fonte e origem na Sagrada Escritura, na tradição oral dos apóstolos, no magistério da igreja, enfim. Por exemplo, no Evangelho de hoje, lemos que Jesus expulsou um demônio surdo e mudo de uma pessoa. Infelizmente, muitas pessoas não querem dar atenção a este tipo de luta espiritual que vemos acontecer desde o tempo de Jesus. Na verdade, o demônio antecede ao período da vida ministerial de Jesus, pois ele foi lançado na terra desde o início da criação de todo o mundo. Quando Lúcifer recusou-se a adorar a divindade de Jesus na natureza humana, então não houve mais lugar para ele no céu. Ele foi lançado para este mundo terreno, o qual nós vivemos. Por isso nós precisamos lutar diariamente contra as forças malignas, a fim de que nós um dia estejamos na glória do céu. Bom, por razões como estas, é que por vezes Deus inspira tipos de orações no seio de sua igreja. E algumas orações são chamadas realmente de exorcismos. Como esta de São Bento, por exemplo, como bem já disse e enfatizo, como se fosse um mini exorcismo. Orações como estas, rezadas pelos fiéis que se encontram em estado de graça e unido à Santíssima Eucaristia, é capaz sim de expulsar tipos de males da própria vida ou mesmo da vida de outras pessoas ou da própria família. Bom, basta ser uma pessoa confiante na autoridade e majestade de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus expulsa um demônio da vida de um homem mudo. Notamos isso. E logo após o exorcismo, o mudo foi curado e começou a falar. Certamente que existem situações como esta, citada no Evangelho, que somente a oração com a autoridade de Jesus é capaz de ajudar a própria pessoa ou outras pessoas. Bom, viva em estado de graça, se confesse regularmente, receba a Eucaristia, se possível, diariamente, e faça as orações ensinadas pela Igreja, e verá quantos resultados benéficos Deus poderá trazer para a sua vida pessoal e também familiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.